assim, tem uma pergunta que entrou aqui no chat que eu acho que a gente poderia comentar um pouco do Emerson É uma Ribeiro. discussão. Ele entra aqui como Eulianov, ó, o perfil dele é o Eulianov, mas a gente sabe que é o Emerson Ribeiro. Nosso sistema de informações da Voz Trabalhadora, Da o nosso, GPU, da KGB, de quem é? Da GPU, da KGB, da NKVD, qual o modelito? a KGB da Voz Trabalhadora já decifrou Qual aqui dos que modelitos? Sei. Eulianov é o Emerson Ribeiro. Nós estamos aqui, ó, de olho nele. Mas ele trouxe a questão da Rota da Seda, né? Ah, E, ótimo. e especialmente relacionando com o Brasil. Ele perguntou aqui, né, do Brasil, por que o Brasil não entrou, se foi um... Ele diz que foi um erro do Itamaraty, né? Eu tendo a concordar. E, enfim, como é que tu enxerga essa questão da Rota da Seda e com esse enfoque do Brasil, né? O Brasil perde, ganha, a estratégia do Brasil tá boa com essa... O Brasil adotou uma estratégia ali, né, de sinergia entre os projetos de industrialização do Brasil e a Rota da Seda. E eu me lembro que lá na época, acho que foi... Isso foi, eu acho, em outubro de 23, né, que a gente fechou esse protocolo, e aí se criaria um grupo de estudos para viabilizar, para ver quais seriam os projetos que iriam adiante, né? Não sei nem se isso avançou, se não avançou. Eu acho que a ferrovia, aquela é um dos projetos, né, que saiu dali, a ferrovia que liga um oceano ao outro, né? Mas, enfim, como é que tu está vendo essa questão toda? Como é que tu analisa isso aí, né? Os nossos vizinhos recebem mais investimento da China do que nós. O Peru recebe mais investimento do que nós. Porque assim, quando você entra para a Citroën Rota, você tem um tema de compromisso, toda uma liturgia, né? E, assim, você vai ver, por exemplo, isso eu estou preparando para o meu outro livro, depois disso que eu vou lançar daqui a, sei lá, 4 anos. Eu tenho esse estudo que eu estou fazendo. 150 países do mundo recebem investimento direto chinês para infraestrutura. Só que você vai pegando o Citroën, a Rota da Seda, o Citroën Rota, ele vai pegar toda a Ásia, ele começa a entrar no leste europeu, entra na África tranquilamente, né? Aí, quando chega na América Latina, aí dá problema, porque é quintal, né, amigo, dos Estados Unidos. Eu acho que o Brasil recuou sob uma brutal pressão estadunidense. Até porque, sabe, a gente sabe como é que contou mais no governo Trump. O governo brasileiro não quis assinar, mas está fazendo acordos pontuais. A diplomacia é isso, né? A diplomacia é muito feita de discurso, muito mais de prática, né? Então, acho que foi a pressão. Se nós pensarmos aqui, no ano que Lula ganhou a eleição, eu vou dizer, a eleição de 2022, para a eleição de 2002 pareceu o paraíso. O governo brasileiro de 2003 viveu o paraíso perto de 2023. Uma conjuntura externa extremamente mais grave, né? Então, acho que foi a pressão. Você tem setores internos no país que são traidores da pátria, são comprometidos com os interesses estadunidenses, tem um sistema financeiro também completamente adverso, um Congresso que, assim, se evitar pegar ladrão, não consegue abrir uma sessão de votação. Então, assim, o cenário, a conjuntura interna é muito ruim, um cenário que você tem uma política de golpe aberta, né? Não vamos dizer que os Estados Unidos seja algum país que seja averso à ideia de dar golpe nos outros países, né? Já assim, o golpe o tempo inteiro em tudo lugar, seja democratas, seja republicanos, tá? Então, acho que a conjuntura internacional atual, em que aconteceu o que aconteceu com a Venezuela, e só que o Irã não é Venezuela, e digo que se tentar no Irã vai dar ruim, porque diferente da Venezuela, no Irã, a China botou a pata em cima, a Rússia também. Então assim, o Irã não é Venezuela. O Irã tem armas muito mais modernas que a Venezuela. Tem tecnologia chinesa pra cacete. Tecnologia cursa de ponta pra cacete testada em guerra. E o Irã tem uma questão nacionalismo muito forte, um sistema de segurança muito forte, uma posição geográfica que lhe favorece. Então, assim, o Irã, se os americanos tentarem, vai fazer o Vietnã parecer um passeio. Entendeu? Então, a conjuntura internacional é extremamente radicalizada. Assim, se a gente conseguiu tomar posse graças a posição do Biden, se fosse o governo Trump, a gente poderia ter tomado posse. Nós temos umas elites políticas, econômicas e militares aqui que têm saudade da ditadura, quando o Estado era parte do patrimônio deles. Então, assim,
Pensando bem, eu digo uma coisa assim, algumas pessoas não gostam do que eu digo, aliás, também não estou aqui para agradar todo mundo. O Lula é muito mais conciliador do que a gente queria e muito mais revolucionário do que a sociedade brasileira aceita. Perfeito. Bem resumido. Muito mais. Cara, no Brasil foi o último país a abolir a escravidão, foi o último país a ter código do trabalho, foi o último país a ter universidade. Então, assim, vamos pensar bem, assim, tem análise gramsciana da sociedade, eu sou um gramsciano, né? O Lula é muito mais revolucionário do que a nossa elite pressupôs. Nossa elite tem saudade da condena a Lei Áurea. Você não viu agora, gente? Então, assim, na realidade, nós temos que lidar não com a realidade do livro da Revolução do Bolchevique de 17. Eu acho legal, li, gostei, mas com a realidade do Brasil de 2025. Nós temos uma realidade muito desfavorável, de uma sociedade conservadora, patrimonialista, paternalista, e né, tem todos os... O governo, a extrema-direita brasileira, ela consegue sintetizar todos os tipos de comportamentos antissocietários do mundo. Cada um escolhe seu absurdo. A gente era um absurdo você matar uma mulher, a gente era um absurdo você estuprar a criança. Era um absurdo socialmente confirmado. O bolsonarismo permite que as pessoas cometam crime sem achar que nada vai acontecer. Que é legal, ser bonito, se defender valores do século XV. Então, assim, a conjuntura é muito ruim. Agora, a eleição é estratégico para nós agora. Mesmo a eleição é comprometida porque, sendo gramsciano, os aparelhos hegemônicos não estão na mão da esquerda. A esquerda não domina a justiça, a esquerda não domina a imprensa, não domina o ensino. Então, assim, eu digo assim, a gente ganha o governo, mas não controla o Estado. E o Estado é um espaço de disputa de classe. Então, assim, não é um cenário muito fácil. E como eu dizia o Gramsci, eu sou pessimista da realidade e otimista da vontade. Né? Acho que é isso. Tem uma reunião que foi convocada por Trump com os líderes, os presidentes da América Latina, não convidou o Lula. A reunião é para combater a influência da China na América Latina, abertamente. Até é bom que ele não tenha convidado o Lula, então, Mohamed, por esse prisma. Né? Isso dá mais crédito. Ele está no caminho certo. Para aturar o Milei também, né? Muito obrigado, né? Não tem mais o que fazer. Nem que seja fazer nada, mas aturar o Milei é melhor ficar fazendo qualquer outra coisa. Mas, o Marcelo, essa questão, para aprofundar mais um pouco a questão da Rota da Seda, né? É uma coisa que a gente ouve falar muito, né? E tem essa questão do Brasil não ter entrado, tem uma acusação muito grande contra o governo Lula, né? E a maior, assim, quase a unanimidade de quem eu ouvi, de pessoas que estudam a China profundamente, fazem essa crítica, né? Eu me lembro que na época lá que o Brasil fez esse protocolo das sinergias, teve um professor que eu vi, que é o Javier Vadel, que ele já teve aqui na Voz Trabalhadora algumas vezes, né? É um estudioso muito bom, é argentino, né? Ele já veio umas 3 vezes aqui conversar conosco. E eu vi uma entrevista dele com o Nassif, lá na época que o Brasil, da visita do Xi Jinping ao Brasil, aquela, né? Que a gente estava esperando ali a assinatura do protocolo. E naquela época ele falou que o Brasil tinha adotado o melhor caminho, que era esse de não assinar e ficar ali e fazer acordos bilaterais, pontuais, né, que poderia ser o melhor caminho para o Brasil. Eu vi nessa entrevista com o Nassif, né? E eu sinceramente não sei, eu não sei o que o Brasil poderia ganhar efetivamente assinando esse memorando, né? Porque o que o Javier Vadel explicou na época era que o que o Brasil estava entabulando ali com a China seria até mais avançado para o país do que o memorando padrão, né, da adesão à Rota da Seda. Né? Ele disse que o memorando padrão era interessante para países, digamos assim, menos avançados que o Brasil, né? Para alguns países africanos, alguns países centro-americanos, né? E que para o Brasil essa linha estava adequada, que era uma linha que ele via com bons olhos. Então, desde lá eu não vi mais muita coisa sobre esse tema, e eu não sei se... O Brasil precisava buscar financiamento dos chineses para as obras de infraestrutura. Esse é o grande problema nosso. Não temos quem financie.
Aí é que está, essa é a minha questão. Não tem vindo investimentos chineses, não tem vindo alguns investimentos em portos, essa ferrovia aí que está saindo. O problema é que eles estão investindo, eles estão trazendo tecnologia e tudo mais, mas eles estão adquirindo patrimônio nacional. Eles não estão trazendo os portos novos, não. Porque, por exemplo, você tem um porto perto de Lima, no Peru, que eles compraram e modernizaram, que vai ser o mais moderno da América Latina. O Peru é signatário. Não, é o Xangai lá. Xangai, isso aí. Muda todo o entorno deles. Mas, assim, lá tinha parceria. Então, o que nos falta é dizer o seguinte: primeiro, a gente tem dois problemas. Primeiro é o seguinte: quem no Brasil é capaz de dizer, olha, nossos interesses nacionais... Primeiro, conhecer o que os chineses são capazes de nos oferecer de forma global. A gente só faz política no Brasil em relação à China de forma fragmentada. O Brasil, o regime feudal estatal, cada um conhece seu pedacinho. Quem é o grupo de trabalho no governo federal, no que quer que a gente seja, fala, olha, os chineses têm todo esse cabidal de coisas aqui. Nos interessa isso, 10 coisas que nos interessam. São essas 10 coisas que me interessam que eu, enquanto Estado-nação, vou negociar com os chineses. Porque eu sei que eles podem nos dar. Mas isso de uma forma organizada dentro do Estado, para fazer negociações bilaterais, não setoriais, mas de Estado para Estado. Não é o Ministério de Relações Exteriores. Não é o Ministério do Desenvolvimento. É uma comissão que, sim, deve incluir esses ministérios. Mas de alto nível, eu digo para os chineses, eu sei que vocês financiam isso. Uma comissão interministerial para dizer para os chineses, eu quero financiar isso. Apresentar uma pauta Brasil com os nossos interesses, sabendo que os chineses são capazes de nos atender. Então, o problema que nós temos, eu concordo com meus amigos do PCdoB. Falta um projeto nacional, falta uma capacidade de ter alguns quadros políticos que elaborem isso. Olha, não vai ser o presidente Lula e o Alckmin vão sentar com os chineses e vão apresentar um plano de projeto que nós, Brasil, temos interesse em receber deles, mas de uma forma global. Não uma forma setorizada, porque assim, eu conheço pouco de diplomacia, até porque fiz doutorado em Relações Internacionais, e fiz pós em negociação internacional. Existe a grande negociação formal, que é aquela que já está fechada, mas o que acontece embaixo, acontece embaixo. Entre os assessores, etc. Nós temos que ter um projeto. Olha, os chineses, nós queremos financiar isso, indústria, aeroporto, PAC disso, PAC daquilo, e apresentar para os chineses um pacote de Estado para Estado. E aí nós temos um projeto nacional. Esse projeto ele é fundamental até para dar credibilidade na negociação com os chineses ou com qualquer outro país, né? Nós estamos aqui falando de China, mas para chegar na Rússia do Putin, no Vietnã, tu ter esse projeto, ele é fundamental, né? Porque isso foi outra coisa que o professor Vadel falou conosco aqui. Eu achei muito interessante o que ele falou, que esses anos de Temer e Bolsonaro foram muito negativos também para a relação bilateral do Brasil com a China, né? Que os chineses ficaram muito recuados, né? Não é assim, agora entrou o Lula, vamos lá, vamos fazer tudo. A relação deles é com o Brasil, não é com o Lula, com o Bolsonaro. Então, foi o Brasil que recuou demais com o Bolsonaro e eles estão agora lentamente restabelecendo uma linha de relações com o Brasil, mesmo que seja o Lula, que seja mais simpático para eles, né? E eles também sabem como a democracia do Brasil é frágil, né? Como a gente depende de 4 em 4 anos de renovar ou não o projeto, entre aspas, do Lula, né? Então tem tudo isso de negativo, contrário a nós, né? Quando a gente senta na mesa ali para negociar com a China, né? Sim, outra coisa assim, os chineses trabalham nas relações internacionais como uma coisa chamada teoria relacional. Tudo é a relação que você tem com o outro, com eles, inclusive. Isso é básico, se a gente pensar que a China é uma sociedade de 5 mil anos, é como você se relaciona com o seu vizinho. É aldeia, né? Então, se você se relaciona bem, as coisas andam bem. Se as coisas se relacionam mal, as coisas andam mal. Tanto é que a Argentina perdeu todos os investimentos chineses. Todos.
Entendeu? Então, assim, tudo é questão relacional entre os chineses e o Brasil. Agora, eu acho que aí eu te faço uma outra conversa. Quantos no Brasil entendem como funciona a China? E onde estão localizadas essas pessoas? Aonde no governo? Não estão. Elias Jabbour tem que estar no governo? Tem que estar no governo. Outros, posso estar mais 3 ou 4 aqui, não estou reivindicando ser eu não, mas quantos? 4, 5 caras que conheçam a China, que pensam que tem relação com lá. Fica tudo fora do governo. Ou fica nos partidos, ou fica nas universidades, e não estão no centro da elaboração da política do país. Os caras que entendem do país que se pretende ser o maior país do mundo, ser a nova hegemonia, não estão no governo, não estão no Estado. Entendeu? Aí o Estado não tem capacidade de planejar. Isso aí que tu está tocando é fundamental, né? O único nome que me vem à cabeça que está no governo Lula, que conhece um pouco de China, é aquele que era companheiro do Elias no programa, aquele o Shanghai Connection que eles tinham, sim, né? Não é? André Roncalha, sim. Não é o Roncalha. O Roncalha está no FMI, era um outro, Hudson, eu acho, que era um cara que foi estudar na Coreia. Não me lembro o nome dele. Mas ele está no Ministério no Ministério do Alckmin, lá, do desenvolvimento da indústria e tal. Mas é um cara que está lá no segundo, terceiro escalão, né? Você coloca 4 ou 5 caras que têm capacidade, conhecimento técnico, para elaborar um projeto de país para a relação nossa com a China. Não tem. Aí você bota um para fazer andorinha. Não faz verão. Só por curiosidade. Sabe como é que é a mesa de negociação com os chineses? Eles botam 2 negociadores e 10 técnicos altamente qualificados do lado. Isso eu sei porque eu estudei o MC. E o Brasil bota 9 puxa-saco, um qualificado, 9 embargos e 1 técnico. Qual é a diferença, amigo? A diferença é essa. No governo brasileiro, nós não temos. Eu fico dizendo assim, gente, não quero entender a China? A China é isso, a China é daquilo, a China é aquilo outro. Agora, né? Mas eles têm que pegar os nossos quadros que tem nesse assunto, cara, e colocar dentro do governo, cara, dentro do Estado. Sim. Então, porque fica assim, cada um faz a sua política partidáriazinha, cai lá, que é justo, legítimo, importante, ou faz sua vida na universidade, pega uma bolsa no exterior, cada um faz o seu processo outsider, né? Não tem um espaço. O Instituto Rio Branco é uma madeira dinossauro. Aí você não tem espaço para discutir, para elaborar, não tem espaço coletivo dentro do Estado para pensar isso. Você não tem um núcleo estratégico de política externa. Sócio ao grande Celso Amorim, o Mauro Vieira é uma grande nulidade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter gente. E não é. Claro, não tem. O Brasil tem grande escola de diplomata, mas tem gente que pensa lá fora da diplomacia, que pensa no campo da política. E a gente não tem. Dentro do Estado não tem uma estrutura de Estado que seja capaz de elaborar um projeto nacional que passa também por negociações de desenvolvimento com a China. Não tem. Não tem. Não tem. E aí você bota um monte de gente que não tem a menor capacidade de falar besteira. Não tem. O Emerson Ribeiro está lembrando aqui no chat que é o Wallace Moreira, esse mesmo. Wallace Moreira, sim, grande economista. Ele fala da Coreia do Sul, diz o Emerson Ribeiro, né? Ele conhece bem a Coreia do Sul, que ele fez um doutorado lá, morou 2 ou 3 anos lá, e ele trabalha no MDIC ali, que é o Ministério do Alckmin, né? Eu acho que o cara talvez seja o cara que mais conhece a China, mas a especialidade dele é a Coreia. Então tu vê como a gente está realmente mal nesse ponto, né? Cara, você tem, pode ser nosso grande nome é o Elias, alguns outros nomes, 4, 5, faz um núcleo para elaborar a política do governo para lidar com a China. E é incrível, né? Nesse ponto a gente vê que realmente não é nenhuma questão assim, mas vocês são tudo comunista e socialista aí, vocês querem... Não, gente, é que a China é o nosso maior parceiro comercial, né? É um fato concreto, é a realidade que bate a porta, não é só pela... A China é a maior potência econômica da atualidade no mundo. Exatamente. Só parceiro econômico, aí então tem quadros qualificados que entendam como funciona e acha que a gente se satisfaz em vender commodities para os chineses. E é isso que está acontecendo. Exato. Né? Qualificada. Potência econômica qualificada, pronta para investir no país. Não temos capacidade. Nós vendemos mais frango para os chineses.
Na boa. A culpa é dos chineses? Não, a culpa é nossa. Exato. E como a nossa culpa para eles é cada vez mais agro, eles nos impõem a reversão industrial. Uhum. Porque você vende frango para comprar carro importado. Você vende frango para comprar avião de transporte. Porra! Aí vamos ressuscitar o Prebes, o argentino. Lula, ele falou isso na última visita à China, né, de que o chinês ele não compra com razão, porque a gente não faz produtos interessantes para eles. Não. Né? Exatamente. Tem aqui uma madeireira aqui em Santa Cruz que exportava cavacos para a China, porque o Brasil precisava importar MDF. Imagina, atravessa os oceanos os cavacos para voltar em forma de MDF. Não é capaz de fazer indústria de MDF. Aqui. Nós produzimos café e a gente compra café em cápsula na Nestlé. De lá, né? Exato.